Bom dia, meus queridos, e a doce paz do nosso amado e querido Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha lhe encontrar nesta manhã. Bom, eu vou mexer um pouco aqui sobre a coragem, a fé, a determinação e a não desistência, a nunca desistência. Em Provérbios, capítulo 24, pode anotar e pode ler, viu? Eu não trago nada para você que não seja a doce, generosa e poderosa palavra de Deus. Então, Provérbios, capítulo 24, o verso 10 diz: Se te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. É um cara inteligente que escreveu isso aqui. É um escritor muito inteligente. Se te mostra frouxo no dia da angústia, ele diz: a tua força é pequena. Nós não somos essa fortaleza toda. Ninguém é. Porém, existem momentos na nossa vida que nós somos obrigados a ser. Nós somos forçados a ser forte. Porque existem situações em que parece que as circunstâncias, as rebordosos, os levantes, as angústias, as agruras da vida vai nos empurrando para um lugar sem volta. Para uma situação onde não existe saída, parece que um beco. É como muitas vezes se nos encurralasse para um lugar e não tivesse saída. Há alguns anos atrás, eu acredito que uns 3 ou 4 ou 5 anos, não tenho bem ideia, nós enfrentamos um câncer na família, um câncer mortal. Um câncer mortal. Quando uma das minhas filhas foi acometida de um câncer mortal, e tudo que ela conseguia me dizer era: pai, eu vou morrer. E como que fica a vida do senhor como um pastor? O pastor, o homem de Deus que prega a palavra de Deus, que ora, Jesus cura os doentes, expulsa demônios. E Deus faz tanto milagre por meio da sua oração, do seu trabalho. E agora eu vou cravar um título ao Senhor: o pastor que a filha morreu de câncer. Aquilo me incomodou muito, aquilo me revoltou muito. Realmente eu não tinha saída. Eu não tinha saída. Se eu fosse para um lado, não tinha saída. Se eu fosse para o outro, eu me vi encurralado. E ela chorava noite e dia. Às vezes eu pegava o carro, eu saía correndo, ia até a casa dela, chegava lá, ela estava em pranto, né? Ela estava com uma hemorragia gigante, né? E o câncer estava, acho que no colo do útero, ou no útero, por ali. E segundo os médicos, estava do tamanho de uma laranja e não tinha como remover com operação. E ele deixou bem claro que só um milagre poderia salvá-la. E a gente perdeu o chão debaixo dos pés, e eu perdi toda a minha estrutura. Mas, como diz aqui, se tu te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu não sei de onde eu tirei tanta força, tanta ira, tanta revolta, em que eu estabeleci que, servindo a Deus como eu servia, com dízimo, oferta, sacrifício, jejum, a vida diária na presença de Deus, se eu perdesse uma filha para um câncer, para um demônio do câncer, um satanás de um câncer, então Deus era uma mentira e a Bíblia era uma fraude. E Jesus Cristo era o maior mentiroso da face da terra. E chamei o Satanás e falei: ó, Satanás, vem cá. Se você for maior do que o Deus que nós pregamos, do que o Deus que eu dou oferta, faço oferta de sacrifício a esse Deus. Eu jejum a esse Deus, eu presto louvor, adoração, respeito, carinho, amor.
E estou imbuído de uma vida de sacrifício na presença desse Deus. Se você, espírito do diabo, é maior do que ele, então você vai vencer Deus pela primeira vez. Mas eu não vou abrir mão de forma nenhuma. Eu deixo de pregar o evangelho, rasgo a Bíblia e jogo ela no fogo. Se você for maior do que o Deus que nós confessamos, o Deus que está na nossa vida, tá? Não é o Deus que pregam por aí, eu não conheço. Eu conheço o que está dentro de mim. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sirvo com oferta, com dízimo, com jejum, com oração, com uma vida na presença dele. E eu estabeleci isso na frente de muita gente, lancei o desafio e falei com Deus. Chamei Deus e falei, olha, durante o tempo em que minha filha estiver nesse processo, eu não vou cortar nem a barba, nem o cabelo. Eu lembro que eu peguei uma quantia bem alta de dinheiro e eu coloquei em cima do altar e falei, aqui está minha oferta de sacrifício pela vida dela. Mas se o Senhor permitir que a minha filha parta e eu fico com esse título diabólico nas minhas costas, então o Senhor perdeu o pregador, o Senhor perdeu o pastor. O Senhor perdeu mesmo, porque eu não vou carregar esse título. Eu não vou carregar esse título. Então mata os dois. Mata eu e mata ela junto. É evidente que eu nunca chorei, acho que nunca chorei por essa causa na frente da minha filha. Sempre eu se mostrava forte, correndo com ela para lá e para cá o tempo todo. Mas quantas noites as lágrimas rolaram no travesseiro da minha cama. O choro foi como um estampido de um tiro de espingarda, porque a gente estava sob pressão. E Deus me pediu uma coisa muito forte. Ele disse, está lançado o desafio e a tua filha não vai partir. Mas fecha a tua boca. Chame algumas pessoas específicas para orar com você e chega. Não espalhe para ninguém. E ali nós ficamos. E eu fui humilhado durante 6 meses. Eu fui humilhado por muita gente. As pessoas olhavam para mim barbudo, cabeludo, a aparência horrível, né? E teve gente que me amaldiçoou por eu estar naquele estado. E ele falou, não se preocupa não. No cabo de 6 meses, a minha filha, quando fez o último exame, o médico constatou que só havia a cicatriz e o sinal. Falou, filha, está curada. O câncer morreu, você está curado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então quem vê a vida de um pastor acha que é mamãozinho com açúcar e melzinho na chupeta, mas não é não. Nós não somos essa fortaleza toda. Às vezes choramos no meio do travesseiro e choramos nas madrugadas pela vida de pessoas que não têm força para viver, para lutar. E Deus responde. Eu quero trazer o segundo versículo para você, que eu creio que quem escreveu deve ter sido o apóstolo Paulo aos Hebreus. Eu acredito, embora a epístola não fala quem é o escritor, mas é alguém que escreveu aos Hebreus. E no capítulo 10 capítulo 10 e o versículo 38, a seguir ele disse, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É muito forte, né? O justo, aquele que pratica a justiça, aquele que vive nos pés do Senhor, aquele que busca a fé todo dia e vive meio disso, ele disse, esse meu justo vive da fé. E se ele recuar, até eu esqueço que ele existe. A minha alma não tem mais prazer nele. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Durante 6 meses eu preguei na igreja. Deus me usou para falar com a igreja, para trazer mensagem poderosa, para curar enfermos, expulsar demônio. Mas eu fiquei 6 meses sem ouvir a voz de Deus. Ele não disse um ar sequer a meu respeito. Por mais que eu perguntasse, ele não falava. Ele disse, simplesmente ele não dizia nada. E só ao cabo de 6 meses, quando tudo acabou, que Deus voltou a falar comigo a respeito de mim, da igreja, da minha vida. Mas ele ficou 6 meses sem falar comigo. E nós vencemos um grande demônio. Minha filha hoje, louvado seja o nome do Senhor, ela é obreira, né? Hoje ela serve a Deus, com a família inteira serve a Deus. Nós matamos aquele câncer, eu,
a minha esposa, a irmã dela, o esposo dela e ela também lançamos ofertas fortes em cima do altar do Senhor. Oferta mesmo. E o coração se derramou perante o Senhor. Então tem pessoas que é frouxo, é fraco, é mole e foge da batalha. E são muitas as vezes em que Deus permite que nós sejamos encurralados. Nós vamos para a esquerda, não tem saída. Nós vamos para a direita, não tem saída. Nós vamos para frente, não tem saída. Nós tentamos recuar para trás, não há saída. E nos encontramos encurralados. E Deus observa, olha, avalia, analisa. Parece que é o Salmo 102. Diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando, avaliando aquele cujo coração é perfeito, para que ele possa se revelar e se mostrar. Olha que coisa linda. E muitas vezes você está em um buraco sem saída, no meio de uma tempestade, no meio de uma rebordose, encurralado, com a vida destruída, casamento destruído, a vida lá no fundo do poço. E Deus está te olhando, te avaliando, te observando, para ver como é que você age, qual é a sua atitude, se tu vai afrouxar, como muitos que afrouxam, são frouxos, são covardes, são medrosos e correm da luta, da batalha, ou fique pequeno demais e mede a força como uma força pequena, ou você se arma da fé sobrenatural e vai para cima do seu inimigo e te mostras que és um filho autêntico de Deus Altíssimo. Que Deus está no teu coração, na tua alma, nos teus ossos. E que a morte não é páreo para você, as doenças não é páreo para você, os demônios não é páreo para você. Quando o homem se põe nessa posição, Deus olha para ele e Deus diz: oh, que orgulho, eu me vejo no meu filho nessa hora. Oh, como estou orgulhado de você, meu servo. Como ele disse para Gedeão, quando o anjo desceu e chegou até Gedeão e disse: vai nesta tua força. A força de Gedeão era revolta, era ira. Gedeão estava bravo porque os inimigos estavam roubando, saqueando as lavouras e ele estava vivendo em cavernas. E ele disse para Gedeão: vai nesta tua força. E quando Deus vê um homem valente lutando para sair do buraco de onde está encurralado, este homem já não luta sozinho e nem luta mais com a sua própria força. Deus entra na guerra. Se você se mover para a esquerda, ele vai com você. Se você mover para a direita, ele vai com você. Se você se mover na retaguarda, ele vai com você. Se você mover para frente, ele vai com você. Porque Deus passa a ser o seu escudo, passa a ser a sua fortaleza. Leia o Salmo 91 minuciosamente, parando em cada versículo e avaliando, que você vê que nós somos assim, o povo de Deus é assim. Não tem essa de as pessoas atentar contra a tua vida e sair vencedor. Não tem essa do diabo lançar uma miséria, uma maldição, uma praga e sair vencedor. Não, no final, quem vence é os filhos de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo. E que essa vida de luta, de guerra, de bravura, em que eu passo para você nesta manhã, venha acordar você para você levantar e lutar. É para você lutar. Quando nós enfrentamos este problema, eu até pensei em ir num lugar, no outro, e depois o Espírito Santo me disse: você tem um altar, você tem uma igreja, e você tem um lugar de oração. É hora de descer na minha presença, porque eu sou contigo. E aí nós descemos 6 meses na presença de Deus, com oração, com jejum, com sacrifício. E lá estava a resposta. Aí está a resposta. Sabe, estampado. E Deus prova o seu grande amor para com aqueles que lutam, com aqueles que não entregam. Enquanto o coração bater e houver espírito de vida, fôlego de vida, há esperança em Deus. Pai, injeta fé, força, virtude nesta pessoa. Que hoje
está quase jogando a toalha e pedindo arrego. Mas levanta-o agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enche ele de fé, de energia, de esperança, para que ele venha se mostrar grande, não pequeno, mas grande e poderoso. E que ele não seja um dos que recuam, mas daqueles que partem para cima. Porque o Senhor certamente será com ele, assim como foi com Davi. Quando todo mundo recuou, Davi partiu para a guerra sozinho, com uma pedra e uma funda. Ah, meu Deus! Faça essas pessoas conhecerem o poder de Deus, e não as religiões malditas, miseráveis, que enchem as pessoas de preceitos, costumes, doutrinas, que proíbem comidas, bebidas, roupas, vestimentas, práticas, costumes, mas não proíbe o pecado. Não limpa a alma, o coração. E as pessoas são frouxas, fracas. E quando a angústia vem, o dia mal vem, elas se mostram frouxas e pequenas. Levanta elas, Pai, em nome de Jesus. Não deixe que essa pessoa seja abatida por um espírito câncer, por um espírito de enfermidade, por qualquer que seja a doença, meu Pai. Não deixe ela ser abatida. Porque o Senhor fez o homem de Deus e a mulher de Deus para vencer todos os obstáculos que se puser no caminho dele quando ele ousar lutar. Então injeta fé, força e vigor e levanta essa pessoa para a guerra agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido. Deus abençoe ricamente a sua vida. E amanhã, domingo, estamos na grande busca do Espírito Santo. Eu sei que as pessoas não gostam de buscar o Espírito Santo. Tem pessoas que nem sabem o que é isso. E nem se existe. Mas amanhã, culto das primícias, louvor, adoração e meditação na presença de Deus. Estaremos buscando a face do Senhor e Ele vai estar em nosso meio. O Espírito Santo estará lá. E se você tiver a coragem de ir, você vai sentir a força dele. Rua das Rosas, acho que é 165, Parque das Flores. Amém? Deus abençoe, um abraço a todos. Lembrando, você que ouve esse áudio tem te ajudado, nos ajude, deixando lá o seu gostei ou não gostei, se inscreva, comente, e isso nos ajudará a pregar a palavra de Deus verdadeira, e não pregar religiões, e nem ficar arrancando oferta e dinheiro das pessoas, mas pregar a palavra, levar o evangelho ao coração das pessoas. O mundo está pobre, precisando de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.